Salve plastimodelistas e aspirantes! Como vocês estão vendo aí no vídeo de hoje, iremos dar uma conferida nesse bichão aqui, que é o F15 E132 da Revell. Eu coloquei ele aqui junto com o Sukhoi Su-27 132. Quem acompanha no nosso Instagram já teve uma prévia dessa comparação. Olha só como é que é em comparação o Sukhoi com o F15. Apesar do Sukhoi ser bem monstruoso, o F15 não fica muito para trás nessa escala. Deixa eu colocar um ângulo mais para cima aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então ele fica bem grande também, né? Dentro da média dos mais de 50 centímetros. O Sukhoi, depois de montado, chega quase a 80, ele é bem grande, ainda está faltando algumas partes. Aqui atrás tem mais uma extensãozinha. Então ele fica um pouquinho mais longo mesmo que o F15, pouco não, fica bastante, e de envergadura eles são mais ou menos equivalentes. Dois bichões aí na escala 1/32, que é a minha favorita. Então vamos conferir o F15. Aqui eu fiz só uma préviazinha aqui, montagem, pode ver que está mal encaixado aqui, só para ter uma noção do tamanho dele perto do Sukhoi. E agora eu vou mostrar para vocês em detalhes as qualidades e os defeitos desse kit da década de 80, que alguns de vocês já devem ter visto, alguns montaram e outros talvez nunca tenham tido a oportunidade de conhecer. Valeu? Vamos lá então. Então galera, como vocês estão vendo aí, ele é um kit extremamente grande, assim como os outros 1/32 dessa geração de jatos. Eu tive que modificar aqui um pouco o layout para poder caber de forma melhor a caixa e para vocês terem uma ideia melhor do tamanho dele. Aqui em minhas mãos, para vocês terem ideia do porte da brincadeira. E então esse kit aqui ele é da década de 80, a caixa dele está bem surrada. Eu comprei num lote de colecionador, então onde vieram vários kits, e eu não dou muita bola para a caixa, né, o que me interessava, o que estava dentro. Então ela vinha, né, nesse padrão aqui de camuflagem na capa, uma montagem bem básica como era da época aqui, né, não é uma arte, é uma foto de uma montagem, né, tanto de vista superior quanto inferior, com o armamento aí do F15E Strike Eagle. Aqui tem mais algumas fotos e aqui sim, na lateral tem uns detalhezinhos com uma montagem, tá? Mas também bem simplória. Nessa época aqui não se tinha muito esses efeitos que foram sendo introduzidos no hobby ao longo do tempo. Deixa eu só botar para o lado aqui. Então você vai perceber que nessas caixas mais antigas os kits vinham sem efeito de pre-shading, sem efeito de marmorizado, sem muito enfeite. Era o kit cru e ponto final. Então, como eu já mostrei antes, eu fiz uma prévia, partindo aqui para o kit, né? Eu fiz uma prévia aqui da montagem da parte da fuselagem. Como vocês podem ver aqui, ele é um kit que tem sim o baixo relevo. Então essas linhas aqui elas são encravadas no plástico, de maneira que depois você consegue aplicar as linhas de painel aqui, os efeitos que você for utilizar, se for utilizar um lettering próprio ou se for fazer o seu próprio washing, ele vai entrar com perfeição nas linhas, já que ele é bem profundo e em baixo relevo, tá? Então aqui é uma peça bem rígida. Essa época aqui o plástico era bem mais grosso que os atuais, pode ver que ele é um plástico bem mais duro, aguenta muito mais a questão de thinner, aguenta muito mais cola. Ele é um kit que possibilita muito mais aplicação de técnicas sem medo de danificar o plástico, como hoje em dia é tudo fininho, né? Então aqui temos o conjunto nariz e as duas laterais da fuselagem. Podem ver que existem alguns detalhes bem legais. Não tem a presença de rebites, tá pessoal? Nessa época aqui, apesar dos kits da Revell de Warbirds virem com rebites, os caças praticamente vinham lisos, tá? Só a presença mesmo das linhas e os detalhes principais de algumas portas de manutenção, né? Assim como as anteninhas também. Então não tem muita frescura nesse sentido. A parte superior da fuselagem, seguindo o mesmo padrão, ela também não tem presença de rebites, mas tem aqui a posição do freio aberto ou fechado, você que escolhe como fazer, e tem aqui as linhas todas em baixo relevo, um baixo relevo bem fundo, tá? Volto a dizer, que permite que você faça um acabamento bem legal nesse kit. Também aqui, o plástico é bem grosso, podem ver aqui, ele é bem espesso, tá? Dá para fazer acho que um kit 1/72 só com essa peça aqui. Ele é bem grande. Essa aqui é a superior então. E essa aqui é a inferior. Eu estou mostrando bem como veio o kit na caixa, tá galera? Vieram soltas essas peças já da grade.
E aqui temos a parte inferior, vocês podem ver que ele tem sim a presença de muitos detalhes. Como eu falo sempre para vocês, esses kits mais antigos, eles têm detalhes muitas vezes que os modernos não têm, mas pecam talvez em questões de encaixe, porque provavelmente, ó, eu vou fazer para vocês darem uma olhada. Provavelmente nesse encaixe aqui vai precisar de massa pra caramba, ó, tá? Esse encaixe lateral aqui, né, você nota que ele fica, não é aquela perfeição, né? Ó. Mesmo encaixando aqui, claro, bem grosseiro, né? Mas vai precisar de uma massa, né? Vai precisar de um acabamento, de algum trabalho de funilaria, assim como essa lateral aqui também. São esses detalhes dessa época que assustam muitos modelistas, né? Porque encaixes depois aqui das entradas de ar, as asas, tudo vai precisar de massa. Você não escapa de um belo trabalho de massamento. Aqui então temos o sprue, ou as árvores do kit, em que temos o conjunto de trem de pouso. Esse conjunto de trem de pouso ele é bem legal, eu achei bem detalhado, como vocês estão vendo aí. Tá? Tem os sulcos do pneu e também tem aqui algumas marcações do pneu mesmo, ó, tá? Com a escrita, tá? Do pneu, o que dá um realismo bem legal nesse detalhe aqui do kit. Tá? Seguindo aqui, temos o manual, tá? Como vocês estão vendo, ele é um manual bem datado, já totalmente comido, talvez por traças, não é nem traça, acho que é só comido do tempo mesmo, bem amarelado, mas por incrível que pareça, a folha de decais dele permanece intacta, isso que eu achei interessante, está bem branquinho ainda as estrelas ali, que é a única coisa que é branca, né? Tem as duas versões, ou a versão mais colorida ou a versão já no modo mais discreto de camuflagem, tá? De visibilidade, né? De baixa visibilidade. Então depois no final eu mostro o manualzinho para vocês. Deixa eu botar ele aqui do lado também. E vamos aqui então nesse saquinho aqui, nesse bag, né? Temos aqui o canopy dele. Olha que curiosidade interessante, o canopy dele é fumê, tá? Ó, esse é um detalhe que não sei se vocês sabiam, né? Mas olha, ele veio fumê. Tá? Aí paciência, aquilo que eu digo. Tem aqui uma linha de injeção no meio que vai ter que ser trabalhada, como vocês estão vendo, ó, tá? E a parte frontal também tem uma linha de injeção bem no meio aqui. Depois você junta e se diverte tendo que tirar essas marcas de injeção. Bem como uma marca grosseira, uma marca grosseira de rebarba aqui na parte frontal, ó. Tá? Então esses kits, querendo ou não, eles têm essas propriedades que acabam tendo detalhes grosseiros, né? Aqui tem o Head Up Display, até que é legal, né? Esse aqui eu gostei, achei interessante o detalhe, ó. E as luzinhas do trem de pouso, né? As lentes na verdade, né? Então fechando esse bag, eu não fiz a contagem de sprues, pessoal, porque ele está solto, tá? A primeira seção de peças, deixa eu só puxar aqui. Então aqui temos o conjunto do trem de pouso principal, tá? Que ele vem com esses detalhes dos freios, ó que legal. Esse é um detalhe legal, que apesar de ser um kit antigo ele vem. E aqui temos as asas do F-15, as derivas, tá? Que são em duas metades cada, que vão depois na parte superior da fuselagem, dando aquele aspecto característico, né, de dupla empenagem lá atrás. Então ele tem esse detalhamento em também baixo relevo, como vocês estão vendo, sem a presença de muito detalhe de rebites. Realmente ele é bem só mesmo as linhas e mais nada, tá? Não tem a presença de rebites. Muito kit hoje em dia 1.72 tem mais detalhamento nesse sentido. Aqui então temos os dois assentos, né, que eu achei bem interessante que eles vêm com esse desenho do assento, dos cintos e fivelas, ó. Então você pode recriar uma fivelinha depois ou só pintar mesmo, que o caimento está bem legal. Esse foi um detalhe que me surpreendeu nesse kit. Ele realmente vem com os assentos bem caprichados, muito bonito mesmo. Olha só que legal o caimento dos cintos aqui, ó. Já vem tudo prontinho, só dá uma trabalhadinha e já dá para usar. Aqui então temos mais a parte, acredito ser a parte superior ali do cockpit, onde vai o Head Up Display, tá? E seguindo aqui, que vieram peças soltas, como eu mostrei, aqui temos alguns cabides de armas, tá? Então vocês podem ver como é grande, né, um cabide de arma dessa escala, ó, praticamente o tamanho da minha mão. Aqui tem mais um modelinho e aqui é a outra metade, tá? É bem grandinho,
Também seguindo o mesmo padrão de detalhamento, só com as linhas, tá? Sem a presença de rebites. Vamos ver o que mais tem aqui de interessante para mostrar para vocês. Assim, aqui temos uma peça interessante, já vou isolar essa bag para lá, que é o radar do nariz, tá? Que nesse kit aqui permite deixar aberto o nariz ali e você ter acesso ao radar, tá? Depois você monta aqui, conforme está lá no manual, e ó, tá? Fica o conjunto do nariz ali com o radar dele na posição aberta ou fechada. Aí conforme você monta, você decide se quer o kit na posição aberta ou fechada. Vamos partir para mais um sprue aqui. Nesse aqui temos os lemes, tá? Então aqui temos, na verdade, os profundores, perdão. É tanta coisa que a gente confunde. Aqui temos os profundores dele, o outro está solto, mas está ali presente. Tá? São bem grandes também, da palma da mão, como vocês podem ver. Tá? Ele vem dividido em 4 peças os profundores, juntando 2 metades. E aqui temos a asa, uma delas, né? Uma parte superior e outra inferior. Eu não olhei ali se é o jogo, mas acho até que é. Ó, tá? Então aqui temos como é a asa. Ele vem com as janelinhas de inspeção ali, em manutenção. O que seria legal fazer aqui? Colocar uns rebites, né? Dá para fazer aí com os marcadores, com técnicas, você pode preencher essa aeronave com rebites, desde que tenha o devido cuidado em seguir algum parâmetro realista, né? Tem que cuidar. Essa aqui é a parte inferior, tá? Da asa. Ali aquela que eu peguei eram 2 superiores, tá? Aí como vocês podem ver como é bem fundo mesmo as linhas de baixo painel. E aqui para fazer um detalhamento com um rebite é bem fácil de fazer porque ele é grande, né? Então não precisa ter medo de trabalhar e de afundar no plástico porque ele é bem resistente. Aqui então, nesse sprue, temos mais algumas peças como conjunto de rodas, assim como também trem de pouso, os puxadores do assento ejetor, tá? Aqui também mais uma parte da entrada de ar do motor, o gancho que fica na parte traseira do F-15 e aqui a portinha do trem de pouso principal do nariz. Olha que caprichadinha, né? Esse detalhamento interno aqui eu acho muito legal nesses kits antigos. Olha só essa outra porta também. Que detalhada, ó, do trem de pouso. Como era detalhado. E aqui, por incrível que pareça, tem os rebites. Então, vê como eles poderiam ter feito os rebites também na parte da fuselagem, né? Mas, questões de época. Aqui temos o cockpit, né? Aqui eu achei bem detalhado. Os botões bem evidentes. Temos os botões de comando, tanto de potência, tá? Quanto os outros aqui genéricos que eles acabam fazendo, mas fica bem legal, bem interessante, bem tridimensional, tá? E dá um realismo bem legal depois de pintado, como vocês acompanham aí sempre no canal, que eu mostro para vocês quando realça esses acabamentos, fica muito legal. Aqui temos as 2 saídas do motor, tá? Aqui o que acontece? Esse kit aqui ele não tinha ainda aquela versão ele é em pétalas, né? Opa, perdão. Ele é em pétalas, então não tinha ainda aquela versão sem as pétalas, que foi uma modificação que a Boeing fez no F-15, tá? Então aí é uma questão de ou você monta assim e não se estressa, ou você procura uma peça em resina, né? Algum aftermarket que você acha interessante. Aqui tem peças repetidas, mais algumas, essa aqui é interessante mostrar, que são as peças dos motores dele, né? As saídas do motor, que são bem detalhadas também, eu achei bem legal. E olha como são grandes, né, em comparação à mão. É legal que eu lido com as escalas menores e você fica realmente impressionado quando você vê a diferença de tamanho. É muita coisa. Aqui a parte de cima ali, onde vai o head-up display, tá? A proteção do painel ali, a carenagem que vai em cima do painel. Também bem detalhadinha. Eu fico bem impressionado com esses kits. Aqui a outra asa, que eu já mostrei uma, não precisa mostrar 2, né? Ah, sim, vou mostrar essa outra peça aqui que é legal. Que são os 2 motores vistos de maneira frontal aqui, ó. Essas aqui são os 2 fãs do motor, também bem esculpidos. Possibilita aqui um trabalho legal, depois de pintado e cromado aqui, meter um weathering, um washing aqui, deixar um contraste bacana, fica um efeito bem legal quando você olha de frente a aeronave. Aqui temos mais peças do assento ejetor e chegamos finalmente no painel. Olha que detalhado, tá? O painel aqui é bem detalhado, eu particularmente gostei.
eu admiro esses kits antigos porque eles têm os detalhes que às vezes nos modernos não vem mais, tá? Olha só que profundo que são os instrumentos, né? Na versão do F15E já tem aqui os computadores, então não são mais visores analógicos, né? Tem alguma coisa analógica ainda, mas ele já tem por características ter visores digitais. Tá? Aqui tem mais outros detalhes dos assentos. E aqui temos o único sprue que está lacrado, como vocês estão vendo, ó, que é o do armamento do F15E, né? Ele é um bombardeiro, então vamos aqui. Ele é uma aeronave de ataque ao solo. Vamos ver aqui. Vamos abrir o primeiro sprue que não foi aberto ainda desse kit, ó. Então ele tem uma vasta gama de armamentos nesse kit, né? Assim como o próprio F15, ele tem tanto as armas ar-terra quanto as armas ar-ar, né? E aqui você tem os pod aqui acho que são os JDAM, tá, dele, olha que legal, bem detalhados também. Você vê aqui como ele tem bastante peças aqui do armamento. Isso aqui, para quem curte a parte de armamentos, é uma diversão incrível, né? Porque você tem aqui, olha o tamanho dessa grade, tá? Então, olha a minha mão em comparação, olha aqui quantos palmos, 2 palmos e meio de grade, só de um lado, ainda tem 2 palmos pro lado. É enorme, né? Então eu acho muito legal esses kits antigos, fico ansioso também para montar, espero trazer essa montagem no canal. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no manual do F15E, tá? Da Revell. Aqui data ele, ó, 1982, como vocês estão vendo, é um kit mais velho que nós. E podem ver que a impressão é bem simplória, mas bem didática, né? Você tem aqui as peças em 3D, sem muita enrolação, né? Com dicas básicas, que são aquelas de colar, óbvio, né? E também de pintura. Ainda não tem indicação de pintura aqui, tá? Mas ele vai ter mais pra frente. Aqui você tem então as etapas. Podem ver como tinha bastante, eles deixavam. Hoje em dia eles fazem uma etapa e juntam tudo, né? Nessa época aqui eles faziam a mesma etapa, fazer vários detalhes, né? Então aqui você tem, aqui como eu falei, ó, depois de finalizado você tem essa opção aqui de colocar os armamentos nele. E aqui você tem a camuflagem dele, que eu acho muito legal essa camuflagem aqui. É bem interessante, tá? Tem duas possibilidades de camuflagem, a mais moderna ou a mais antiga. E tanto essa aqui praticamente é igual àquela que eu fiz no F15 148, que foi o último que eu fiz. E essa aqui é a camuflagem, que ele é totalmente diferente. Eu particularmente acho mais interessante essa, por causa que eu gosto de montar os kits com a camuflagem mais diferente possível, tá? E aqui então a folha de decais, como vocês podem ver, as estrelinhas estão, vou botar aqui para vocês verem bem, ó, bem branquinhas, hein? Incrível! Parabéns aí para a Revell, que a qualidade dos decais, pelo tempo que esse kit tem e pela forma mal cuidada como foi guardado, tá de parabéns aqui a folha de decais. E não aparentam rachos, ó, eles não aparentam ter rachos, como vocês estão vendo aí, ó, tá? Então isso aqui vai funcionar com perfeição, ó, sem frescura. Tudo aí, ó, tanto as estrelas de baixa visibilidade quanto as de alta visibilidade aqui, ó. Então, pessoal, esse foi o review de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido mais esse review aqui no canal. Lembrando que quem está chegando agora e conhecendo o canal, se inscreva, apoie esse projeto. Vamos levar o plastic-modelismo para o maior número possíveis de pessoas. E, se você já é inscrito, deixe aí o seu like que vai estar ajudando muito nós o canal. Valeu, grande abraço e até a próxima!